Então hoje nós devemos concluir essa temática do livro A Gênese, Encarnação dos Espíritos, que começamos na semana passada. Vamos ver aqui a introdução do livro Comentários de Emmanuel, Evangelho de Mateus, capítulo 7, 21. O esposo transviado e a esposa difícil, os filhos problemas e os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos são motivos preciosos do teu apostolado individual, na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida maior. Então, através dessa mensagem de Emmanuel, normalmente a gente é convidado a ter uma percepção da vida em termos espirituais profundos, porque encarar constrangimentos e dificuldades no relacionamento humano, nos vários níveis que aqui é falado, desde esposo, filhos, amigos, colaboradores, pessoas que trabalham conosco, encarando e extraindo fatores positivos disso, é preciso estar trabalhando bem a espiritualidade em nós. Porque, por tendência da natureza humana tradicional, nós não gostamos de estar lidando com situações e pessoas que nos gerem constrangimentos. E essas situações que Emmanuel alinha aí são todas constrangedoras. É de esposo transviado, é de esposa difícil, é de filhos problemas e parentes complicados e aí em diante, né? São todo um campo de relacionamento humano aonde encarar eles apenas pela perspectiva humana é sofrer, é se infelicitar, é encontrar nessas situações motivos de profundo desagrado. Mas se a gente for ampliar a visão, procurar a aprendizagem espiritual nessas situações, elas são enriquecedoras. Como Emmanuel coloca, elas representam situações para a vivência do nosso apostolado individual, dos valores espirituais que nós aderimos em termos de convicção e que precisam se expressar na vivência no dia a dia. No final aqui ele cita que nós estaremos trabalhando abnegação, entendimento, objetivando nos elevar de nível ante a vida maior. Então não é, inclusive nesse aspecto é importante a gente refletir também, que não é só pelo fato da doutrina espírita nos habilitar a encarar essas situações de forma equilibrada e positiva, mas é também o fato de que essas situações são proveitosas para o nosso crescimento espiritual. Elas não ocorrem, não acontecem de graça, desde que a gente trabalhe elas com equilíbrio, com harmonia, a gente está se promovendo espiritualmente. Elas não são de graça. Então é essa introdução que nós temos para iniciar a continuação do tema Encarnação dos Espíritos, extraída do livro A Gênese. Então, a primeira temática do estudo de hoje nos diz o seguinte: o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral. A revelação espírita não só nos convida a ter uma perspectiva de observação da vida nos seus valores eternos
e mais importantes, que são os espirituais, mas também nos estende o olhar para a imensidão da criação de Deus, aonde a vida não se limita apenas à experiência do planeta Terra nos pode oferecer. Então nós somos chamados a analisar, ter a perspectiva e ter bases reais do fato de que a vida, em termos evolutivos plenos, necessita de solidariedade de mundos. Então há mundos e planetas menos evoluídos do que a Terra, outros que estão num nível semelhante ao nosso e outros que estão em níveis mais avançados do que o nosso. Do mesmo modo como ocorre com os espíritos encarnados no próprio planeta Terra. Há espíritos aqui na Terra mais evoluídos, de evolução média, menos evoluídos. Mas a solidariedade que existe no mesmo mundo para incentivar o progresso é a solidariedade que existe entre mundos para solidarizar o progresso quando o material que é fornecido em um mundo, o espírito já adquiriu e precisa ir com o seu progresso mais à frente. Então, o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Dedução lógica de que a Terra, quando a maioria dos espíritos encarnados forem espíritos mais evoluídos, numa vivência da moral cristã, ou de uma forma mais intensa, evidentemente a Terra estará se promovendo em termos de planeta, em termos de mundo. Sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que se façam do livre-arbítrio. Ora, o uso desse livre-arbítrio, que se dá através da misericórdia e da bondade de Deus, possibilita que nós aceleremos ou não o progresso individual que cada um de nós temos durante a nossa encarnação. Vamos aqui mais adiante. Quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos. Bem lógico e racional, como é a base da doutrina espírita, as deduções que o livro A Gênese vai nos colocando. E que realmente o que nós entendemos por perfeição moral na Terra é aquela que o estado de maturidade espiritual nossa alcança. Mas evidentemente que atingido o teto que a Terra propicia, outros níveis de perfeição e de crescimento espiritual nos são apresentados e nós começamos a perceber naturalmente. Isso aí nos conclamará de uma forma também sutil a recordar um pouco o que a gente já havia compartilhado aqui, entre outros aspectos. A perspectiva de observação da vida na Terra como estando sob a coordenação, a direção, o equilíbrio do Cristo, das leis divinas, aonde aquilo que temporariamente se nos apresenta como injustiça, desequilíbrio e absurdos, tem um limite propiciado pelo livre-arbítrio, mas que não atinge o grande conjunto, não só das leis divinas, como também do progresso estabelecido para toda a humanidade. Ora,
Isso faz com que a gente sempre tenha a oportunidade de refletir nos estudos espíritas do nível de sensibilidade ao bem e harmonia que nós temos que zelar e proteger, principalmente quando estamos vivendo épocas de convulsões sociais, econômicas e políticas, onde o absurdo que muitas vezes nos é apresentado no mundo material, ele representa nada perante a grande harmonia do universo, do planeta e das leis divinas. Representa apenas temporárias vacilações, fácil mau uso do livre-arbítrio pelo homem. No final aqui desse slide diz assim: deixa-nos para encarnar em outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos. A revelação espírita tem uma característica que, entre outras, a diferencia da maioria ou de todas as religiões cristãs, que é a revelação progressiva, permanente. Ninguém é dono da verdade, muito menos os espíritas, porque a verdade divina ela é revelada na medida da maturidade que o espírito apresente de poder absorvê-la. O que hoje nós entendemos como revelação máxima do que a doutrina espírita nos propicia é aquela que o nosso entendimento e maturidade pode alcançar. Mas de maneira nenhuma é o grande todo de conhecimento, de revelação das leis de Deus. Até que, não lhe sendo mais de proveito algum a encarnação, em corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, na qual continuam a progredir, mas noutro sentido e por outros meios. Vejam a que nível de perspectiva nós somos chamados já desde agora a amadurecer o nosso entendimento. A evolução, o progresso dos espíritos na Terra se dá ao máximo que a Terra pode oferecer. Depois a evolução continua em outros planetas, que na medida que são mundos mais avançados, o espírito continua progredindo até que o progresso passa a ser essencialmente espiritual e o espírito não tem mais necessidade de estar reencarnando em corpos perecíveis, em mundos aonde o que ele poderia aprender ele já aprendeu. Isso, de certa maneira, nos deve causar também incentivos à reflexão de que a gente não pode estreitar a expectativa de satisfação, de paz ou de felicidade que a experiência física puramente pode dar. Porque há muitas pessoas que, tendo a visão curta em termos evolutivos, elas não imaginam ainda a possibilidade de usufruir níveis de plenitude, de satisfação intensas que estão para lá do que a concepção humana atual pode ter. Porque é para isso que os espíritos já nos assinalam nesses textos, de que a gente pode e deve maturar entendimento de vida que vá para lá das satisfações instintivas ou fisiológicas. Porque a vida em si é muito, muito mais do que isso. A caminhada evolutiva que a doutrina espírita nos apresenta, ela tem a infinitude do universo, tanto em termos de progresso, de conquista, de realização, como também de felicidade plena. Então, aquilo que, por exemplo, agora nós poderíamos imaginar
como sendo o máximo de felicidade na experiência humana, é apenas aquilo que a nossa mente atual pode conceber. Mas é justamente para ir trabalhando e motivando perspectivas mais profundas e abrangentes na nossa própria mente que o Espiritismo nos convida ao exercício. Então, quando a doutrina espírita diz, olha, como está nesse texto, em corpos passam a viver exclusivamente da vida espiritual, na qual continuam a progredir, mas noutro sentido e por outros meios, os Espíritos aqui estão propondo que a gente já pode, desde agora, pelo menos, em termos de reflexões intelectivas, mentais, ter perspectiva de que, olha, há muito mais coisas, tanto em termos de felicidade, de plenitude, de realização, do que a experiência humana pode conceber. E isso já é tratado pela doutrina espírita, pelo menos nos seus degraus iniciais, como nós estamos vendo aqui nesses textos do livro A Gênese. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Então, uma felicidade muito maior do que a que atualmente a gente pode ter qualquer tipo de concepção. Há uma felicidade muito mais intensa e maior do que atualmente a gente pode conceber. Admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros, diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Que é a perspectiva daqueles que estão na direção dos mundos, os Cristos, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, há níveis de conquistas, de satisfações, de plenitude, muito mais além do que aquelas que a satisfação das necessidades, dos instintos, dos sentidos humanos nos propiciam atualmente. Na verdade, poderíamos dizer que o que a gente sente, o máximo que a gente pode sentir em termos de experiência física, são rudimentos perante o que a perspectiva espiritual nos é apresentada. Assim, qualquer que seja o grau em que se achem, na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado, tem ele suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que a si próprios. Então, aqui nos é apresentado, claro, todos os espíritos têm o seu desempenho dependendo do seu nível de evolução na hierarquia espiritual, do mais ínfimo, do espírito mais atrasado ao mais elevado. Todos têm suas atribuições. Todos são úteis ao conjunto ao mesmo tempo que a si próprios. Esses textos que a gente está analisando aqui do livro A Gênese vão nos convidando a ter uma amplitude de perspectiva, de visão de vida, que saia do estreito da concepção puramente humana. Sobretudo dentro de um mundo de provas e expiações como nós estamos ainda. Porque perante a perfeição da criação divina, mesmo os espíritos que são crianças imaturas, como a maioria da humanidade, ao estarem fazendo o seu papel em harmonia com as leis divinas, cumprem deveres e realizações importantíssimas.
como aqui é colocado no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto e ao mesmo tempo a si próprios. Aos menos adiantados, como as simples serviçais, incube o desempenho, a princípio inconsciente, depois cada vez mais inteligente, de tarefas materiais. Por toda parte no mundo espiritual, atividade, em nenhum ponto a ociosidade inútil. Então, um detalhe muito importante na revelação do mundo espiritual para nós, através da mediunidade, como se deu sobretudo nas obras de André Luiz, foi evidenciar que no universo divino, no mundo espiritual sobretudo, não há ociosidade. Há atividade, há trabalho, há evolução. E de que tudo aquilo que foi alvo durante reiteradas reencarnações nossas, das concepções pueris do céu e do inferno, aonde o céu representaria apenas a ociosidade por toda a eternidade e o inferno o sofrimento, ao tentar e trabalhar retirar isso do psiquismo nosso, nós, sobretudo agora com a revelação espírita, temos que fazer um trabalho de preparo do solo, de replantio, de cuidados com a planta nova, que são as informações, os valores que a doutrina espírita nos dá, para substituir pela raiz todos os valores mortos das concepções ilusórias que nós tínhamos sobre a vida espiritual. Agora, com a doutrina espírita, é trabalho e atividade. Inclusive, quando nós estamos ainda encarnados, fazemos os devidos treinamentos nas casas espíritas. Porque o mais comum nas casas espíritas são as atividades nos finais de semana. Enquanto a grande maioria da humanidade e de irmãos que pertencem a outras doutrinas tem um final de semana pleno para diversões ou para família puramente consanguínea, as atividades nos centros espíritas fervilham normalmente nos finais de semana. E fervilham como um exemplo daquilo que aguarda o espírita além túmulo. Porque se nós estivermos relativamente equilibrados após a desencarnação, é arregaçar os braços ou as mangas para trabalhar, porque estaremos em atividade intensa, a não ser que estejamos sendo socorridos e amparados. Mas justamente é nesse aspecto que os grupos, os centros espíritas já oferecem o devido material de treinamento, porque vida espiritual é atividade plena. Por toda parte, no mundo espiritual, atividade, em nenhum ponto a ociosidade inútil. Então, certamente isso faz com que muitos espíritas pensem, inclusive, 2 vezes antes de desejar enriquecer facilmente nos jogos de loteria ou de loto, né? Julgando que desse modo irão conquistar uma aposentadoria antecipada e aonde o trabalho será um objeto detestável. Isso será uma experiência frustrante para o mundo espiritual, né? Porque, na verdade, nós somos chamados a estar em atividade plena. E nada de ficar usando aquelas artimanhas de dizer que metade do prêmio é para obras assistenciais, de caridade, que só vai querer a metade. E
coisa e tal, porque isso é apenas um jogo de aliciamento do ego, que na verdade quer aproveitar o máximo possível, né? E sem contar com o outro lado, porque tem o sentido aí de barganha também, né? Com a espiritualidade, não. Eu ganhei, vou dar metade para garantir meu lugar lá. E tu viu os para garantir comprando, né? Como se fosse, como se barganha. ainda tivesse na época de comprar indulgência. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo, sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só a matéria é inerte, carente de finalidade e de inteligência. Então, na base de todo o fluxo de movimento do universo está a vida espiritual atuando. E a gente sabe que a vida espiritual atua desde o mineral, através das conjugações dos átomos e moléculas, que continua no vegetal, no animal, no homem, no anjo. Tudo na vida tem por base o movimento espiritual. Sem o movimento espiritual haveria desconexão e desorganização. A vida que nós temos na Terra, os seus relativos equilíbrios na qual o homem participa, é proveniente do espírito que atua nele. Você quer ver alguém, por exemplo, a gente tem a experiência bem perto de nós, vá visitar a casa de alguém que espiritualmente é bagunçado. A casa dele é uma bagunça. Alguém que é organizado, onde ele está, ele organiza. Se ele chega num lugar que ele vê alguma coisa fora de ordem, ele está organizando. Justamente pelo espírito que é ele que atua no meio que o circunda. Assim como é colocado aqui no texto, por toda parte o elemento espiritual é que atua em tudo, sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só a matéria inerte. Inclusive, né, como nós estamos nesses dias de campanha unida contra a legalização do aborto no Brasil, por todos os cristãos espíritas, católicos, evangélicos ou de qualquer outra denominação, nós sabemos que, por exemplo, de onde é que vem a energia que multiplica a célula ovo desde o início da gestação? Falam alguns estudiosos na ciência que é uma multiplicação injustificável a princípio, porque em termos de divisão energética, era para que quando a célula ovo se dividisse em duas, o cóton de energia dela se dividisse em duas, a de 2 em 4, e logo seria extinta. E a questão toda é que desde os primeiros momentos da gestação, as células se multiplicam conservando a sua energia original. De onde? Do espírito presente. Porque se não houver um espírito ali que está fornecendo energia magnética espiritual, não haveria a multiplicação do corpo humano gerando um novo ser humano. O que existe ali e que a ciência materialista se nega a se dobrar e abrir-se ao elemento espiritual é desde a própria existência do ser humano na Terra, é algo profundamente espiritual. Se não tiver um espírito, há um aborto desde os primeiros dias, espontâneo. Essa é a questão. Então, esse e que atua em tudo sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só a matéria inerte, carente de finalidade e de inteligência. Se não tiver um espírito ali junto ao óvulo,
não há vida a projetar-se no mundo material. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo, sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só a matéria inerte, carente de finalidade, de inteligência. Nós vimos. Com a ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade. Se explica. Prescindindo da espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Desde essa que há pouco citamos, como também a própria compreensão da vida em si. Porque, como diz Emmanuel, nos livros da série Fonte Viva, se tirarmos o princípio espiritual que atua e que existe entre nós, a vida não passaria de um conjunto de acontecimentos vazios, insustentáveis à experiência humana, pelas aparentes injustiças, pelas injustiças absurdas, pelas mortes coletivas, pelos desastres, pelo nascimento de crianças portadoras de doenças congênitas, por tudo o que representa no mundo material situações injustificáveis pelo olhar puramente humano, encontra a explicação, um entendimento através do olhar espiritual, que é esse que nós temos trabalhado e recebido através da revelação espírita. É nele que nós não só encontramos todas as explicações justificativas para aquilo que acontece na Terra, como também compreendemos no grande conjunto a participação da nossa individualidade. Eu me lembro aqui, deixando outra vez como fonte de referência, aquela obra do espírito Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, que de fato nos ajuda a ter uma compreensão integrativa de tudo que ocorre na Terra, conosco e com os outros. Porque fora do olhar espiritual que é abundantemente trabalhado nessa obra, o que ocorre é que a criatura humana ela é muito fácil de aceitar quando um problema, uma situação grave ocorre com os outros. O problema é quando ocorre com ela. Então a pessoa vê que no mundo está cheio de crianças deficientes. A pessoa não é uma delas, não tem nenhum parente muito próximo que seja, o mundo é assim mesmo, está tudo certo. Agora, desde que não bata na sua porta. Porque se bater na sua porta, aí a coisa está toda errada. Nada está certo. E muito facilmente você se torna quase que um adversário de Deus. Porque antes Deus estava do seu lado. As coisas corriam bem. Mas é justamente para ter esse entendimento do conjunto da vida que o Espiritismo veio na época certa, no momento exato, para lembrar os ensinos do Cristo, aprofundá-los e distendê-los para o contexto da vida pessoal de cada um de nós. Então, voltando aqui, com a ação do elemento espiritual individualizado, quando diz aqui elemento espiritual individualizado, se refere ao patrimônio espiritual aquisitivo que cada um de nós traz e que vai caracterizar as experiências que estamos tendo na atual encarnação.
as nossas áreas de facilidades e de dificuldades, resultado da nossa individualidade que vem sendo trabalhada desde outras encarnações. Prescindindo da espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Então, a situação ela fica do seguinte modo: ou a gente, ao receber o conhecimento e a revelação espírita, nos abrimos a ele, e isso nos possibilita encarar e superar todas as dificuldades da vida de forma equilibrada, positiva e otimista, ou a pessoa estaria no grande grupo da humanidade que tem que enfrentar as mesmas situações sem ter quaisquer expectativas ou esperanças de que a vida continua depois da morte do corpo. A questão toda é que ela chega a ser do seguinte ponto, que é analisado inclusive por Allan Kardec. Diante do que a gente recebe do Espiritismo e que nos possibilita viver da melhor forma possível na Terra, e ter ainda a expectativa, a esperança, e no nosso caso, dedutível e certa de vida futura, ou ter uma vida cheia de aperreios, cheia de dificuldades, e vai ter que encarar o abandono do corpo físico do mesmo jeito. O que é que você prefere? Essa é a questão. Porque que vai ter que abandonar, vai. É claro que a opção de estar trabalhando e vivenciando os valores espíritas o máximo possível é felicitador desde agora, com amplas perspectivas para mais adiante. Enquanto que se você não tiver recebido a perspectiva espiritual na sua vida, você já tem uma vida muito mais difícil agora e esperança quase nulas com relação ao futuro. O que é que nós preferimos? Tudo na criação tem uma finalidade. Ora, se a Terra se destinasse a ser uma única etapa do progresso para o indivíduo, que utilidade haveria para os espíritos das crianças que morrem em tenra idade? Vi passar aí alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante os quais nada podem aurir dele. O mesmo ocorre se pondere com referência aos idiotas e aos cretinos. O termo idiotas e cretinos se referia mais ao século XVIII. Atualmente nós poderíamos colocar nessa área aos doentes mentais, aos esquizofrênicos, àqueles que não têm mais as possibilidades de uso das possibilidades mentais com equilíbrio. Então, qual a utilidade da vida para eles? Se não houvesse a ampla e certa possibilidade de experiências reencarnatórias futuras. É para isso que o Espiritismo nos aponta. Então, tudo na criação tem uma finalidade. Vamos agora aqui para o último slide de hoje. A questão das mortes prematuras ha sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto para a doutrina espírita, que a resolveu de maneira racional e completa. Então, a grande questão das mortes prematuras e que levam tantas pessoas a arguir contra o amor e a justiça de Deus, claro, sobretudo quando atinge mais diretamente o pai ou a mãe, porque as mortes prematuras sempre existiram e continuam existindo, mas quando atingem um de nós pessoalmente,
Se não tivermos a iluminação da doutrina espírita, é arvorar-se contra Deus e gritar: por que aquilo? Qual a explicação? Qual a necessidade? Se aquela criança não teve a menor possibilidade de escolha entre o bem e o mal, e se só pôde usufruir da vida sofrimento de poucos dias ou alguns meses e tendo que falecer. Então, para as doutrinas cristãs, sobretudo, que estão afastadas da compreensão da reencarnação, é uma questão que não consegue encontrar uma solução racional e equilibrada. Mas para o espírita, o esclarecimento e a explicação é bem lógico, racional e, mais que tudo, gerador de esperança e de certezas. Porque é dito a nós, sobretudo, que na maioria das mortes prematuras, não em todas, porque não há regras absolutas, mas na maioria delas, há um complemento de uma existência interrompida antes do prazo definido pelas leis divinas. E que através daquela circunstância existencial de pouco tempo, foi resolvido um problema espiritual grave. E segundo fato mais importante, a perspectiva de retorno daquela criança, muitas vezes através dos mesmos pais, é com relativa frequência um fato. Então, através do que nós aprendemos na mediunidade, muitos pais que têm filhos com morte prematura, quando há a oportunidade daquele casal ter outro filho, ali está havendo um retorno do mesmo filho que partiu antes. Inclusive tem um livro, Entre a Terra e o Céu, da série André Luiz, que mais narra em detalhes essa questão do retorno à mesma mãe, que é o caso da desencarnação de um espírito chamado Marcos, que morre afogado com 6 anos e depois ainda tem 2 tentativas de reencarnação necessárias para resolver uma questão de consciência face um suicídio que ele houvera cometido em anterior experiência reencarnatória. Professor, uns fatos que ocorriam antigamente, inclusive que ocorreu na minha família, as pessoas que, como naquela época, 40, 50 anos atrás, havia muita morte de crianças, recém-nascidos, de eles sempre colocarem, por exemplo, o mesmo nome, naquela mesma... Por exemplo, na minha família mesmo, antes de mim, tinha um Geraldo, que morreu de uma queda. Aí, com um ano depois, minha mãe engravidou e nasceu eu. Aí, colocar Geraldo, será que é o mesmo espírito? Há muitas vezes, inclusive, a influência magnética e psíquica do espírito induzindo colocar o mesmo nome que ele já tinha. Isso também é um fato observado com relativa frequência, sabe? É que há uma própria indução do mesmo nome face seu espírito retornando. Mas não fique muito ancho, não, como se diz, porque recentemente não, essa semana, pela primeira vez, eu assistindo uma entrevista que houve com o Divaldo Franco, após o seminário aí, deve ter ocorrido alguns meses atrás, que eu vi pela primeira vez Divaldo Franco narrar o fato de que, claro, eu já tinha sabido que ele tinha tido acesso a algumas encarnações anteriores dele, mesmo durante a encarnação atual, o que não é comum, para a maioria das pessoas. Mas ele falou do acesso que ele teve à encarnação no século XVII, onde ele se suicidou.
Ele mesmo disse que, ele até disse assim que muitos problemas que ele teve de bronquite, de asma, nessa encarnação, era proveniente desse suicídio que tinha sido ele se atirando em um lago, foi em um mar, na França, no século XVII. Tinha havido uma questão que ele disse lá, política, religiosa, e que ele se contrariou demais e ele se atirava em um lago. Ele sabia que tinha sido ele. E que o resultado foi uma série de bronquites, de problema de asma, de dificuldade em respirar, que acompanhou ele aí durante muito tempo. Primeira vez que eu vi esse fato, veja. Realmente a gente sabe, olha, atualmente está havendo um absurdo de suicídios na humanidade, né? A gente sabe disso, um absurdo. Inclusive, ontem eu fiz uma palestra lá na AME, eu tinha até estatística, por alto, me parece que é em torno de 20 milhões de suicídios por ano. É um absurdo a quantidade. No Brasil, atualmente, há uma contingência grande, principalmente devido à depressão. E então você veja, há a possibilidade de qualquer um de nós aqui, em encarnações aí anteriores, ter cometido um suicídio? Claro que há. E como há? Porque claro, por trás há um atestado de rebelião profunda contra as leis de Deus, né? E contra as circunstâncias que a pessoa foi levada a passar, achando que aquilo ela não merecia, o que aliás também é uma das causas que leva aos processos depressivos. Geralmente a pessoa entra em um processo depressivo ou pela morte de alguém, ou por uma traição, ou por uma falência, ou por a perda de um emprego, quando aquela situação difícil era uma prova necessária, só que a pessoa não admitiu. E aí entrou em um clima de revolta interna, que abre campo, às vezes para depressão, outras vezes até para um suicídio. Mas era só essa observação que eu tinha, lembrando sempre que eu já está atuando em Caruaru, em todo o Brasil, o telefone 188 do CVV, que atende celular ou fixo gratuitamente para conversação totalmente sigilosa e que tem ajudado muito a evitar questões de depressão, de suicídio, mas também ajuda em recursos para ansiedade, depressão e problemas outros que a pessoa liga para o CVV. Então, questões que às vezes a pessoa não se abre para um amigo porque se sente vulnerável em que aquilo seja divulgado, ela pode ligar para o CVV e ter certeza absoluta que ali é uma conversação absolutamente sigilosa e gratuita. Então já funciona em todo o Brasil o telefone 188. Vamos para a prece, né, de encerramento.